Nessa aula vamos falar um pouco sobre arquivos, arquivos em geral, né, e especificamente alguns arquivos de texto. Afinal, a gente viu que o arquivo TeX, né, é um arquivo texto, e diferente então de como é armazenado arquivos em outros formatos, né, como, sei lá, um doc, PDF, né. O arquivo TeX é um arquivo que é texto puro, né, e as partes que não são textos, como, sei lá, imagens, a gente faz a referência para elas, né. Então, arquivos são recursos computacionais para armazenar informação, inclusive dependendo do sistema operacional, né? Tudo ele pode lidar com os recursos como se fossem arquivos, que é o caso dos sistemas Unix, né? Então, os dispositivos, os diretórios, tudo a gente lida com eles como se eles fossem arquivos. Os sistemas de arquivos eles organizam, disponibilizam acesso aos arquivos, então a gente pode ter acesso para leitura, né, para escrita, para execução dos arquivos. Nos sistemas modernos, os arquivos são organizados em arranjos lineares de bytes, e é claro que a ordem, né, como esses bytes, né, os bits são escritos, né, depende da arquitetura do computador. O formato de um arquivo é definido pelo seu conteúdo, né, então muitos arquivos possuem um cabeçalho com metadados para si mesmo. Né? Então, quando a gente fala que a gente tem um arquivo que é texto ou um JPEG, o que depende é o que está ali, o que são os bytes, né? Como que eles, o que eles representam, né? Em si, né, o nome do arquivo, né, o que a gente chama de extensão, né, aquele ponto, alguma coisa que vem depois, né, aquilo não especificamente, né, aquilo não determina o que é o arquivo, é simplesmente o nome. Então a gente pode dar um nome para alguma coisa e ser outra coisa. Mas a gente busca ser consistente, né, então quando tiver um arquivo TXT, a gente entende que aquilo seja realmente um arquivo de texto, né. Então, as operações básicas que a gente pode fazer sobre os arquivos é criar um arquivo, alterar as permissões de acesso, né, atributos, abrir, ler, escrever, fechar, apagar, truncar e acrescentar. A gente pode dizer que um arquivo, por exemplo, ele foi corrompido quando ele sofreu alguma alteração de forma que a gente não consegue mais, né, ler esse arquivo. Se for um arquivo, né, um arquivo de algum formato, alguma imagem, então o software que vai ler esse arquivo não consegue mais abrir esse arquivo e interpretar o conteúdo dele, ou às vezes for um arquivo texto mesmo puro, né, e perder pedaços, né, do conteúdo desse arquivo, né. Então, os arquivos são armazenados na forma binária no computador, nos Unix, né, os Linux, no Mac, a gente pode usar o comando file e passar o nome do arquivo e ele tenta identificar, né, o que é aquele arquivo. Né? Então ele imprimiu aqui, né, na primeira linha o nome do arquivo, falou, e ele identificou que aquele é um arquivo de LaTeX, e esse arquivo foi codificado, né, usando o TF8, e ele possui linhas longas. A gente pode usar o comando ls para listar o arquivo, né, e a gente vê ali que a primeira observação que a gente tem sobre o arquivo é, né, quais são os atributos, né, de leitura e escrita que esse arquivo tem. Então o R de leitura, né, o W para escrita, o X que não apareceu e que seria execução. Né, então fala ali também quem que é o dono do arquivo, o tamanho do arquivo, a data dele. Né? Então as informações básicas sobre o arquivo. Aqui a gente está, né, usando, né, está convertendo, né, o arquivo para um formato binário, né, usando o comando xxd ali, né, e "-b" para ser binário e mostrando um pedacinho dele. Então esse mesmo arquivo TeX, a gente visualizando como binário nessa parte do meio aí onde tem os bits. Né? Na direita a gente tem ali a parte, o texto, como que é, né, para a gente comparar, e mostrando aí nas linhas aí que é a parte binária, como é representado na forma binária esses caracteres, né, que constituem esse arquivo. E existem outras formas também, né, da gente analisar o conteúdo do arquivo, né, uma forma também que é muito usual é usar o hexadecimal. Então aqui no caso estão vendo só como é que é, né, a representação, né, da string, né, da sequência dessas três letras, T, U, E, X, TEC.
né? E aí a gente tem no quadro embaixo, aí, comparativamente, comparando como é que é a representação de cada um dos caracteres em hexadecimal, o decimal e em octal. Bem, então nós vamos falar um pouco da história da evolução das codificações de caractere, né? Bem sucintamente. Né, quem tiver interesse nesse trabalho aí, né, do Eric Fisher, né, ele descreve bem aí a história até chegar ao ASCII. Então vale a pena conferir quem tiver interesse. Então, uma pré-história aí, né, antes da invenção do computador, né, na época do telégrafo, né, o Samuel Morse e o Alfred Weyer, né, eles criaram o código Morse, né, que é um código composto de pontos e traços, né, e é claro também que tem a separação entre eles. Então a gente não pode dizer exatamente que esse seja um código binário, né, mas seria um quase binário. Né? É claro que o espaço também tem diferença de duração, dependendo se é um espaço entre os pontos e traços de um mesmo símbolo ou se é um espaço entre palavras. A duração é diferente, né? Mas aí não vamos nos preocupar com esses detalhes. Né? O Samuel Morse ele utilizou um código de tamanho variável. A gente vê aí que os símbolos mais frequentes eles têm uma representação mais curta, né? Por exemplo, aí no caso, como foi feito para o inglês, a gente vê que o T e o E são os dois menores sequências para representar os símbolos, né? Que são as letras mais frequentes no inglês. E os símbolos, as letras que são menos frequentes, vão receber uma representação mais longa. De forma, então, que ele criou um código para otimizar, né, a transmissão de mensagens através do telégrafo. Otimizar no sentido de gastar, né, menos tempo, né, menos pontos e traços para representar uma mensagem. Né, o Samuel Morse ele foi comissionado em 1825 para pintar um retrato de Lafayette, em uma visita que ele fez a Washington, capital. E enquanto ele pintava, ele recebeu uma mensagem avisando que sua esposa estava muito doente. Aí ele partiu imediatamente para sua casa, que era em New Haven, e quando chegou, a esposa já tinha falecido. Então ele decidiu que iria explorar, né, como melhorar, né, a forma de comunicação a longa distância. E foi isso aí que o motivou, né, a desenvolver o código Morse. Né? A primeira versão do código Morse, né, foi durante uma viagem transatlântica em 1832, né, que era mais complexo do que uma versão estabelecida depois de 1943, e mais tarde o Morse, né, abandonou sua versão em favor dos conhecidos pontos e traços desenvolvidos em conjunto com Alfred Vail, né, que é esse código final que prevaleceu, né, de 1837. Aí o Morse recebeu a patente, né, do seu telégrafo com um único fio, em 1847, e sobrepujando o telégrafo nos múltiplos fios, composto por Cook e o Wheatstone, que havia sido patenteado em 1837. Então, na França, o Émile Baudot ele projetou seu sistema para um telégrafo de 1874, né, então criando o código que é conhecido como Código Baudot. Esse código foi baseado em um código anterior que foi desenvolvido, né, pelo famoso Carl Friedrich Gauss, né, e o Wilhelm Weber em 1834. Né, todos os símbolos possuem o mesmo comprimento, como a gente pode ver aí na figura, né, comprimento 5. E o projeto utilizava um conjunto de fios funcionando de forma síncrona em um sistema de multiplexação, onde um operador humano, que a gente está vendo aí também na figura, né, na figura da patente registrada, né, onde o operador humano ele é responsável por realizar a divisão temporal e assim a sincronização. Então, os códigos eram gerados por um aparelho com 5 teclas, né, similar a um piano com apenas 5 teclas, né, sendo operado com as duas mãos. Então, os 2 dedos de uma mão, né, 3 da outra. Então, a gente vê que era um código simplesmente de comprimento 5, onde essa combinação, né, de quais teclas estão sendo apertadas conjuntamente, né, formando como se fosse um acorde ali, né, gera, né, um código que representa cada um dos símbolos. Se a gente ordenar alfabeticamente, a gente tem as vogais e as consoantes, né, formam o código Gray. E o código Baudot ele foi projetado para minimizar o movimento da mão e dos dedos, reduzindo assim a fadiga do operador. Então o código Baudot ele foi modificado pelo Donald Murray em 1901 para ser utilizado em um aparelho de teclado QWERTY, né? Esse teclado igual a gente tem hoje em dia, né?
chama de teclado QWERTY porque as primeiras letras ali, né, da primeira fileira, né, é o QWERTY, né. Então a mensagem ela é gravada em uma fita através de perfurações e transmitida a partir de uma fita perfurada. E então, como está usando esse teclado QWERTY, deixou assim de ser, né, ter essa preocupação, né, com a fadiga do operador, né? Então a preocupação passou assim, então, a minimizar o desgaste do equipamento, né, e os erros. E para chegar a essas condições, o que foi feito então foi designar as codificações com menos buracos para os caracteres mais frequentes. E o código Murray também, né, ele introduziu os caracteres de controles como o CR e o LF, né, o Carriage Return e Line Feed, né, para mudança de linha. Né. O Carriage Return, né, que se a gente lembrar da máquina de escrever, né, o Carriage Return, o Carriage é o cartucho da máquina, né, quando a gente volta o cartucho, né, volta ele no trilho, né, esse é o Carriage Return. E o Line Feed quando a gente roda o tambor, né, para passar para a próxima linha. Então tem sistemas de arquivos, né, que quando a gente troca de linha, ele usa uma combinação desses dois, que é o Line Fit, e outros que não. E por isso que muitas vezes quando a gente tem um arquivo feito no Windows, né, e a gente passa ele para o Linux ou para o Mac, aí vocês vão ver que aparecem, né, uns símbolozinhos no final, né, que não fazem parte, né, que na verdade é o carriage return. Né? Ou então, quando a gente passa um arquivo do Linux para o Windows, né, pelo menos para o Windows, né, usando a codificação antiga, né, o que acontecia é que as quebras de linhas eram perdidas, né, porque como não tinha a combinação, né, do CRLF, então perdia-se as quebras de linhas. Então, depois do código Murray, vão surgindo outros códigos, né, e na história tem o ITA2, o STTY, tem outros códigos, vão surgindo até chegar no código ASCII, 1963, né, que é um código que passou a ser, né, amplamente utilizado, e depois outros códigos começaram a ser baseados com ele, que foi o código, né, que se popularizou, né, com a disseminação dos computadores pessoais. Né. Foi desenvolvido, né, por um comitê, né, que fazia parte a IBM, a AT&T, a Teratype Corporation. Ele possui, né, uma representação então, de 7 bits, para poder representar esses símbolos que estão aí na figura. Então, onde a gente vê aqui, né, tem os primeiros bits aqui, B1, B2, B3, B4, e os seguintes aqui, B5, B6, B7. Então, cada símbolo aqui, a gente vendo nas linhas e na coluna, a gente identifica qual que é a sequência binária que representa cada um dos símbolos. Daí, essa fórmula tem algumas peculiaridades, né, de como foi feita a escolha. Né? A gente pode ver, por exemplo, que os caracteres maiúsculos, minúsculos, né, a diferença entre eles é de apenas 1 bit. Né? A gente vê também que os dígitos aí de 0 a 9, todos começam com a sequência binária 0, 1, 1, e o restante da sequência, nos próximos 4 bits, é a representação binária, né, dos dígitos de 0 a 9. Então foi cogitado também, por esse comitê, né, a utilização de um código de 8 bits, mas depois acabou que foi descartado para poder minimizar os custos, né, utilizar apenas 7 bits. E como nas fitas perfuradas elas eram capazes de armazenar 8 bits em cada posição, então eles podiam então utilizar um bit a mais como sendo um bit de paridade. E aí depois foram surgindo outros códigos, né, como o ASCII estendido, né, que aí já passou a ter 8 bits para representar os caracteres, o ISO IEC8859, né, que tem uma família, né, grande, onde, por exemplo, o 88591, né, que é o padrão, né, que também conhecido como Latin One, né, que representa as maioria das línguas da Europa Ocidental, né, inclusive o português, né, então que era muito comum então o Windows no Brasil, né, ser utilizado essa codificação. E acabou que a popularização do computador IBM, né, o System 360 e microprocessadores como o Intel 8008, 8080, 8086,
acarretou na padronização do byte, né, com uma unidade de 8 bits. Então, o endereçamento e armazenamento passaram a ser feito em 8 bits, e assim possibilitou a extensão do ASCII, né, para a utilização do bit extra. Então, como a gente viu, a gente tinha, né, uma família grande de vários padrões diferentes, né? Por exemplo, a gente falou do 88591, né, que era um padrão ISO para poder representar os caracteres utilizados nas línguas da Europa Ocidental, né, e cada outras regiões do mundo, né, com outras línguas, e tendo a necessidade de representar outros símbolos, outros caracteres, existiam então outras codificações diferentes. Para então unificar isso, né, e representar uma gama maior de caracteres, né, surgem então os códigos multibytes. Alguns deles têm uma preocupação de ter uma retrocompatibilidade com ASCII, né, que é o caso do UTF-8, né, e que não é o caso do UTF-16. Né. Então nós vamos falar um pouco mais do UTF-8, que é o código, né, que é mais universal, mais utilizado hoje, né, que principalmente com a internet acabou sendo muito disseminado e hoje é amplamente utilizado. Então ele é um código que varia com tamanho aí de 1 a 4 bytes. Então ele é capaz de representar, né, 1.112.064 pontos, né, para a codificação do Unicode. Ele tem compatibilidade reversa com ASCII, ou seja, se a gente tiver um código de apenas 1 byte, ele equivale ao ASCII. Se for um código com 2 a 4 bytes, né, aí é outra coisa que não é compatível com ASCII. Mas se a gente estiver utilizando apenas símbolos que são do ASCII, né, então ele vai ser compatível. Os pontos de códigos mais usuais utilizam menos bytes, que é aqueles menos comuns, né, de forma então a minimizar o comprimento esperado, né, do número de bits representados, né, utilizados, né, para representar uma mensagem. E se a gente estiver representando, né, um caractere que é do ASCII, né, então a gente utiliza apenas um byte, onde o primeiro bit então vai ser um 0, e os demais 7 bits, né, vão representar um dos 128 caracteres do ASCII. Né, se a gente utilizar um código de 2 bytes, então tem 1920 caracteres possíveis para representar, que aí vai estar entre um conjunto, uma dessas línguas aí, né, ou do alfabeto latino, romano, né, grego, cirílico, cópito, armênico, etc. Né. E se para demais línguas, utiliza os 3 bytes para representar os demais símbolos, né, caracteres, né, que não estão, né, que não são representados nem por 1 nem por 2 bytes, e 4 bytes para representar os símbolos matemáticos e emojis. E no primeiro byte, né, vem no primeiro byte, a gente determina qual que é né, o tamanho, né, da palavra, né, que a gente precisa ler para a representação do símbolo. Então a gente vê aqui, se for apenas uma palavra de 1 byte, né, ou seja, for algo ASCII, começa com 0, os próximos 7 bits, né, representam um caractere do ASCII, a gente sabe que começou com 0, a gente só vai ler os próximos 7 bits. Se começar com 1, 0, aí eu sei que vai ser, né, um símbolo representado com 2 bytes. Então a gente precisa ler os 2 bytes para poder formar um símbolo. Se começar com 1, 0, aí eu sei que então é uma palavra com 3 bytes. E se começar com 1, 0, é uma palavra com 4 bytes. Então lendo o primeiro byte, a gente consegue determinar, né, qual que é o tamanho da palavra, quantos bytes a gente precisa ler, né, para decodificar cada um dos símbolos. Mas não só apenas na representação binária pode ser diferente, como também, né, a ordem, né, como esses bits são armazenados e lidos. Né? Então, existe então esse conceito de extremicidade, né, extremidade ou endianness em inglês, né, que refere-se à ordem utilizada para armazenar ler os bytes ou bits dos dados. Né? Então, em relação a bytes, a gente tem o Big Endian e Little Endian, e em relação a bit, LSB0 e MSB0. Né, onde o Big End é onde é a extremidade maior primeiro, né, então utilizado pelas arquiteturas Motorola, família 6800, 68000, PowerPCs, né, que da Apple, né, que a Apple utilizava, né, depois ela já mudou para a arquitetura Intel, né, e Little India, né, que é a extremidade menor primeiro, por exemplo, a família aí do X6810, AMD, etc. Né, e no caso aí da extremidade em relação a bits, né, tem a LSB, que é a numeração dos bits inicia pelo menos significado,
significante, e o MSB começa pelo mais significante. Bem, essa nomenclatura, né, do inglês, do Big Endian e Little Endian, né, essa vem como uma referência, né, à obra do Jonathan Swift, né, as viagens de Gulliver, onde tem a população, né, que são os Lilliputianos, e eles travam uma guerra entre eles, porque determinado grupo da população acreditava que o ovo deveria ser quebrado pela extremidade maior, e os outros achavam que a gente deveria quebrar, o certo seria quebrar o ovo pela extremidade menor. Então eles travam uma guerra civil por conta dessa discussão, né, essa discordância, e então em referência a esse episódio aí na obra, né, do Jonathan Swift, né, o pessoal da computação, né, deu esse nome aí de Big Endian e Little Endian. E lembrando que quando a gente fala da codificação, por exemplo, o TF8, dependendo de quando a gente vai ver um arquivo, ele pode ter, né, um marcador, né, um primeiro byte, aliás, um conjunto ali, né, de bytes, né, são 3 bytes, que são marcadores, né, que iniciam um arquivo, que podem estar dizendo, né, que ele tem usa uma extremidade, né, determinada extremidade. Então, se vocês usar o comando file, por exemplo, né, no arquivo ele é o TF8, pode vir falando que ele tem um marcador boom, né, que é byte order mark, né, que marca então a extremidade de como deve ser lido o arquivo. Né, sendo que, na verdade, isso é desnecessário, né, porque, né, vendo como que é a representação dos bytes, é possível determinar. Então, lembrando que o tipo de codificação, né, como que está representada a informação em um arquivo, né, isso aí depende da convenção de que foi utilizado. Então, geralmente, né, a gente tem alguns padrões, né, onde vamos supor, tem um arquivo CSV, um XLS, um PNG, um JPEG, que tem alguma convenção de como que a informação é armazenada nesse arquivo. Mas pegando um arquivo, né, que é uma sequência de bytes, se a gente não sabendo o que é, a gente tem que tentar adivinhar o que é. Então esse comando file, ele faz isso. Ele vê esse arquivo ele lê a sequência de bytes no arquivo e tenta inferir que tipo de arquivo que é aquele. Então aqui alguns exemplos de utilização, né, onde tem um arquivo aí como separated values, né, uma planilha XLS, um arquivo PNG e um JPEG. Então, para a conversão de arquivos textos, né, entre codificações diferentes, tem esse comando aí iconv, que você escolhe qual que é a codificação inicial, né, o "-f", e aí você passa qual é a codificação inicial, e o "-t", você falar qual codificação que você quer, né, no arquivo de saída. Então ele lê o arquivo, você fala para ele qual codificação que você quer, qual codificação que ele tem que ler aquele arquivo e para qual codificação que ele vai traduzir. Então aí tem alguns exemplos de codificação e de conversão, né, onde a gente está convertendo arquivos que estão, né, no formato ISO 88591, né, que é o formato do Windows antigo, e estão convertendo ali, no caso, para ASCII ou então para o TF8. E ali a gente tem, na segunda e na terceira linha, dois modificadores, né, um translate. Né, o translate que ele vai fazer se não tem a correspondência direta do caractere na codificação original para a codificação de destino, se não tem essa correspondência, ele vai buscar aquele que é mais similar, né, visualmente. Vamos supor, se tem um A com acento, o mais parecido com A com acento é o A sem acento. E o ignora, né, embaixo, na linha de baixo, vai simplesmente ignorar. Então, vai ficar faltando pedaços no arquivo, né, faltando os caracteres que não foram, quando não encontrou correspondência, ele vai simplesmente apagar. Então aqui a gente tem uma lista, né, com alguns tipos de arquivos, as extensões que são geralmente utilizadas para eles. Claro que a lista não teria como listar tudo, né, mas estão listando alguns aqui que eu achei que seriam mais recorrentes. Né? E mais uma vez lembrando que o nome que a gente dá para aquele arquivo não necessariamente é o que é aquele arquivo.
O nome a gente pode dar o que a gente quiser. A gente pode pegar uma imagem e salvar a imagem como sendo um arquivo com o nome texto.txt. Não necessariamente é um arquivo de texto, né? É um arquivo de imagem. O nome a gente pode dar, né? Como a gente bem entender. Então a gente lembrando aí, né, da traição dos nomes do Magritte, né? Então vamos ver alguns exemplos aí de documentos, né, de arquivos que a gente conhece ultimamente, recorrentes, né? Por exemplo, HTML, né, que é um arquivo de marcação utilizado na internet. Né, tem um arquivo texto, que então pode estar codificado, né, em ASCII, ou no caso, o TF8, né, então a gente pode também acrescentar alguma informação, igual nesse exemplo aqui, tem um tag onde a gente está especificando ali, né, que esse arquivo está sendo codificado com TF8. É claro que, mais uma vez, ali o que está escrito, né, não quer dizer que seja a verdade, né? A gente busca colocar essa informação ali para ajudar o navegador, né? Bem, aqui tem um exemplo de um docx, né? Então esse documento aí foi feito no Office 365 e salvando o arquivo docx, a gente visualizando o que é um arquivo. Na verdade, ele é um arquivo, ele é um zip de vários arquivos, né? Ele faz um zip e olhando dentro do zip a gente tem essa estrutura com esses arquivos XML lá dentro. E então você vê que tem XML ali, por exemplo, um XML de estilo, né, e tem um XML ali que é o XML de documento. Esse XML de documento, a gente analisando aqui, né, a gente vendo o conteúdo dele, a gente vê que é onde, né, que vai aparecer o conteúdo que a gente colocou aqui, nesse teste 1, 2, 3, LaTeX, Word, né. Então aparece aqui nesse XML, dentro do conteúdo desse XML. Então vai até aqui, o final do XML. Aqui tem um outro tipo de arquivo, um arquivo de imagem, PNM. E o PNM tem dois tipos, tem o ASCII e o CRU, o RAW. Então aqui no exemplo do ASCII ele mostra, né, que cada pixel da imagem ele é representado, né, por um valor de 0 a 255, né, expresso aí como usando os caracteres do ASCII. Então a gente vê ali que no início a gente tem um cabeçalho, então um P3 ali, né, para identificar que é um arquivo PNM no formato ASCII, e depois tem uma parte de comentários, no caso ali o comentário só falando quem que foi o software que criou esse arquivo. Depois ali a dimensão da imagem, 64 por 64, depois a sequência dos pixels da imagem. E aqui, né, um arquivo PNM RAW. Esse aqui é dessa imagem, essa imagem do Pikachuzinho que está aqui é o mesmo também, só que salvo no formato RAW, né? Então a gente vê que no início tem aqui o P6, né, que é para identificar que é o PNM RAW, e depois, né, tem um comentário também, e depois o tamanho, e depois as sequências, né, as sequências de bytes aí, né, representando cada um dos pixels da imagem. Bem, aqui a gente tem já um outro arquivo, um arquivo PS, né, ele funciona como uma linguagem de programação, né, que para descrição de página, foi desenvolvido pela Adobe em 82, né, depois ele foi uma versão que depois foi substituída, né, pelo PDF, né. Então aqui um exemplo desse documento aqui, essa página com Hello World, né, como que ele é representado aqui no PS. Então tem a identificação de que fonte vai usar, o tamanho, né, e a posição onde vai começar a escrever o texto na página. E aqui um arquivo PDF, aquele mesmo da página anterior. Se ele for representado no PDF, a gente abriu o conteúdo do PDF e a gente vai ver esse conteúdo aqui, onde a gente consegue ver algumas coisas, algumas informações aqui também, né, sobre a fonte, né, alguns dados aqui sobre posição, né, e o texto Hello World aqui, né, onde que ele vai aparecer, né, tem os dados ali da posição também, né, então tem algumas semelhanças e outras coisas a mais aí, né. Então é importante a gente saber um pouco, né, de como que as informações são armazenadas num arquivo, né, o que é o conteúdo dele,
E até para a gente saber também como que aquilo funciona, quais são as limitações, né? Como que a gente pode alterar alguma coisa no conteúdo do arquivo. E uma história interessante, né, contada aí pelo Tim Harford nesse podcast, tá o link aí para quem quiser escutar, que fala sobre o caso que ocorreu no ano passado, né, sobre na pandemia, né, alguns governos, como o sul-coreano, né, começou a rastrear os casos de Covid na pandemia e utilizar, né, esse rastreio para isolar as pessoas que tiverem contato e tentar conter a pandemia. Aí o governo britânico também quis fazer um programa similar, né, e começaram então, né, a implementar e executar. Só que eles estavam armazenando, né, os dados dos casos, os registros, as informações em uma planilha Excel. E a planilha Excel ela tem um limite, né, a planilha antiga, formato XLS, né, e não XLSX, tem um limite do número de linhas, né, na planilha. E eles viram então que estavam registrando os casos e depois de um determinado ponto os casos não estavam mais sendo registrados, então sumindo. E aí eles perderam, né, o controle, né, do rastreio dos casos e não conseguiram então implementar a política que, que buscou se implementar com esse programa. Então é interessante, né, quem quiser escutar a história completa e as nuances todas, está aí no podcast do Tim Harford. E outra dica aí é conhecer, dar uma olhada nesse link aí, onde fala um pouco aí da evolução, né, do armazenamento de dados aí.